Eles são versões da mesma pessoa, mas eles são muito diferentes um do outro. Mas diz aí, você sabe qual é a verdadeira diferença entre o Kang e o Immortus? Qual deles é o mais perigoso e até mais poderoso? Não sei, não vi, não conheço. Ouvi dizer, me disseram. Não sabe, né? Sei não, vi não, meu velho. Então sai desse vídeo aqui que você vai gostar demais. Vamos lá. Renestrantes, Peter aqui. Se tratando de Kang, você sempre vai encontrar uma versão mais jovem que não se dá muito bem com as versões mais velhas do personagem. O Rapaz Ferro já enfrentou o Kang, o Ramatut já enfrentou o Kang e, claro, o Immortus também já enfrentou o Kang. Preciso nem dizer qual é a pior versão do personagem entre todas as linhas temporais do multiverso, certo? Doideira. Mas afinal, qual é a diferença do Kang e o Immortus? Quem é o mais perigoso e por que na série o Immortus tinha tanto medo das versões malignas dele? Vamos entender esse motivo agora. Só não passa desse ponto do vídeo aqui sem conferir se você tá inscrito no canal. Dá uma conferidinha rapidinho. Tá inscrito? Top! Então dá uma olhadinha agora no sininho. Você já tá inscrito? Sininho ativado. O que significa? Você é obrigado a ver teus vídeos todo dia, Peter? Não, de jeito nenhum. É só pra você receber o título do vídeo no teu celular ou no teu browser, no navegador do seu PC. Com isso, você já vai saber o que tá acontecendo. Ou seja, é um jeito de você se atualizar. Às vezes nem precisa ver o vídeo, porque o título já entrega o que tá acontecendo. Por isso que eu peço pra você, se inscreve no canal com o sininho. Posso contar com isso? Valeu de coração, vamos lá. Bom, eu gostaria de dizer, antes de tudo, que nenhum dos dois são gente boa, ok? O Kang e o Immortus podem agir diferente, ter visões diferentes do espaço e do tempo, mas os dois são vilões que fazem qualquer coisa para atingir o objetivo deles. Aquele vilão clássico, né? Eles querem o que querem e vão atrás desse objetivo deles. Vocês viram na série que o Immortus não é nenhum santinho, né? Tá mais pra um narcisista que recebeu poder muito além daquilo que humanos deveriam ter. Na boa, né? Controlar e monitorar o fluxo temporal meio que deixou ele maluco. Uma hora é um cara todo engraçado e vez ou outra solta os gritos bem irritado, né? Mas isso é normal, o cara é responsável por todo o fluxo do tempo e provavelmente podou uma quantidade imensa de universo, né? Mente humana não pode estar preparada para isso. Quanto ao Kang, a gente conheceu ele no filme Quantum Mania, então a gente já tem ideia da personalidade dele. Então a gente tem a palavra do Immortus também de que as outras versões dele são piores. Mas piores quanto? Qual a diferença de um Kang pro Immortus? Galera, a gente sabe que a Marvel vai usar um Kang só, né, pra ser o principal da narrativa. Então, provavelmente, esse Kang vai ser o vilão mais usado no CM dessa nova fase. Nos quadrinhos, a diferença é visível pelos nomes, né? O Immortus é a versão final do Nathaniel Richards, enquanto o Kang é a versão mais maligna e mais ambiciosa do mesmo personagem. E mesmo que também tenha variantes do Kang nos quadrinhos, o Kang da Terra 6311 é o principal, e também o primeiro a aparecer como Kang na HQ número 8 dos Vingadores. A diferença maior do Kang tá no propósito de vida dele. Na cabeça do Kang, a história não é escrita e muito menos o destino. Ela é conquistada pelas ações dos mais poderosos, fortes e bravos desbravadores. Para ele, são os conquistadores que mudam o mundo. Daí, Kang, o Conquistador. Não deixa de ser uma verdade se você for ver grandes nomes da história como Alexandre o Grande, Gengis Khan, Napoleão. Essa galera movimenta a história por bem ou por mal. São conquistadores, eles marcam a história, eles ficam marcados, carimbados na nossa história, né? E o Kang basicamente veio do futuro onde nada acontecia. Um futuro quase que utópico, né? Então, quando ele voltou para o passado, ele sentiu um gostinho de ser um faraó e governar parte do Antigo Egito como Ramatut. Essa sensação de conquistar e governar é algo que não existia no século 30. Por isso que ele voltou no tempo para buscar isso e acabou vivendo várias histórias até ir parar no século 40 e finalmente se tornar Kang, o Conquistador. Desse momento em diante, o Kang começou a montar um império e no meio dessa bagunça enfrentou os Vingadores várias e várias vezes. Veja bem, galera, veja bem, o Kang não gosta de quem desiste da batalha. Ele realmente quer governar na base da conquista. Kang, o Conquistador, ele poderia pegar as joias do infinito e fazer o que ele quisesse com o universo. Mas ele resolveu conquistar lutando contra ele mesmo numa guerra multiversal. Então pode esperar um dos vilões mais badass para essa fase da Marvel. Já o Immortus é diferente. Ele é a versão mais velha que cansou dessa vida de conquista, né? Meio que perdeu o sentido para ele. Então ele resolveu estudar o fluxo do tempo até se tornar um dos caras mais inteligentes no assunto. Por isso que ele foi escolhido pelos Guardiões do Tempo para viver milhares de anos monitorando a linha do tempo na Terra. Ele basicamente seguia as ordens dos Guardiões do Tempo e ao mesmo tempo tentava negociar quando os Guardiões queriam apagar a existência da humanidade. Então o que acontecia ali? O Immortus, ele vigiava a humanidade e permitia que algumas coisas acontecessem. Mas às vezes ele ia lá e mexia os pauzinhos para não virar um problema maior e chamar a atenção dos Guardiões do Tempo. Um exemplo disso foi quando ele enganou o Thor e fez o Thor sacrificar um pouquinho dos poderes do Mjolnir para salvar um planeta, mas isso fez com que o Mjolnir perdesse a habilidade de viajar no tempo. Então o Immortus evitava desperdiçar a vida nos quadrinhos
desenhos e tentava agradar os Guardiões sem acabar com a humanidade. Mas nem sempre. Quando os Guardiões do Tempo disseram que os filhos da Wanda seriam um dos maiores perigos do universo do governo temporal deles, o Immortus foi lá e fez ela e o Visão se unirem para não ter filhos. Mas isso não deu certo, né? E aí a Wanda acabou criando os próprios filhos usando magia de uma vila de bruxas lá e fragmentos da alma do próprio Mephisto. Então, o que aconteceu? O Immortus foi lá e ajudou o demônio Mephisto a recuperar as almas e levar os filhos da Wanda. Percebe a manipulação? Querendo ou não, o Immortus protegeu o universo dos Guardiões do Tempo nas HQs, e isso irritou completamente quem? O Kang. Um é o Conquistador e o outro é o Jardineiro do Tempo. São pessoas completamente diferentes. Na série do Loki, a gente entendeu que o Immortus protegeu ali no Tempo Sagrado, podando as ramificações do multiverso e impedindo que os outros Kangs aparecessem. É muito visível a diferença da série com os quadrinhos, né? Mas agora que a gente já tem Quantumania, a gente já sabe a diferença do Immortus pro Kang, né? Agora sim a gente tem Kang, o Conquistador, aparecendo no CM. Galera, agora com você. Toca aqui agora, mantém tua inscrição e tem muita coisa pra acontecer essa semana. O Mundo Nerdístico não para, né? Você tem que estar aqui com a gente sempre, a gente conversar esse assunto que é tão gostoso, né? Chega de problema no YouTube, né? Bota um pouquinho de cor pra você no YouTube. Tamo junto sempre. Espero você com o sininho ativo, hein? No próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!